Senhoras e senhores, estamos de volta. Estamos aqui com vinheta. Se tem notícia, estamos aqui. E olha, no que não tem faltado no São Paulo é notícia. Toda hora acontece alguma coisa, sai alguém, chega alguém, negocia, vai, quem machuca e tal. E por isso que nós estamos aqui para decifrar tudo para vocês, eu e Arnaldo Ribeiro, como sempre, ó, no caderninho. Tudo anotado sobre o que vamos Perdigueiro. falar, exatamente. Tudo anotado aqui. Muitos assuntos, hein? Chegada do Natan, a volta do Natan do empréstimo, negociação estranha, o cara ia voltar amanhã, mas aí volta hoje, aí vai o Lisieiro, e aí não tem zagueiro, e aí será que o Neves vai embora? Gabriel Neves? Os estrangeiros, e o Orejuela? Vai jogar, não vai jogar? Sumiu? O que aconteceu? Vamos falar sobre tudo isso aqui neste vídeo. E, Arnaldo, eu gosto de falar sempre para você, este vídeo tem o apoio do One Football. Repete, One Football. Football. Tá aqui o banner na sua tela. Tem uma novidade no One Football, além de tudo que você já sabe, né? Do campeonato alemão ao vivo de graça, de tudo mais. Tem agora o Live Clips. Repita, Arnaldo. Repete. Live Clips. Bonito, O que é o bonito. Live Clips? Você vai poder ver os principais lances e gols logo depois que o lance acontecer. Entendeu? Não é ao vivo, mas quase. Então vai ter live clips na Recopa, na Sul-Americana e na Libertadores. Ó que legal. Pô, você não tá podendo ver o jogo, eu quero rever o gol, sei lá, quero rever o lance. Pumba, é aqui no OneFootball. Tá no estádio, por exemplo. Isso, o Pô, estádio será que foi serve muito. pênalti? Isso. Será que foi pênalti, não sei o quê? Acabou o lance, já pumba, você já tem o live clips da Recopa, da Sul-Americana e da Libertadores. Essa é a grande novidade, hein? Além também, uma outra coisa, pay-per-view da Copa do Nordeste Ô, no louco. OneFootball. É, garoto. Pensando o quê? Copa do Nordeste, além do Campeonato Alemão, estatísticas tempo real de mais de 200 times do Brasil e também do exterior. Então, o que você faz? Baixa o OneFootball com esse QR Code que está aqui na minha cara ou com o link que está aqui na descrição. Live Clips, anote, Live Clips. Certo, Repeta, Arnaldo? repita. Live Clips. Gostei. Muito bem, então eu até vou deixar mais uns pouquinho aí para você baixar o OneFootball aí, que ainda se ajuda a gente com isso. Arnaldo, eu anotei tudo aqui sobre o que precisamos falar sobre o São Paulo nessa essa véspera do jogo contra o Santo André. Primeiro, lateral direita super povoada, não é isso? É, Volta o Natan, o Igor Vinícius está machucado, mas a esperança é que volte. Tem o Rafinha, que é a esperança é que volte. Tem o Moreira, que vai voltar no meio do ano. E ainda tem o Orejuela, mas chega o Natan. O empréstimo dele isso. ia acabar daqui a uns 20 dias, mas ele vem antes e o Lisieiro vai. Explica aí, Isso. por quê? Vamos lá. No último vídeo eu tinha falado que o São Paulo tinha feito uma consulta ao Coritiba para antecipar o retorno do Natan. O contrato acabava em abril, lembra? O empréstimo em abril. Isso. Não exatamente daqui a algumas semanas, mas em abril, pertinho. Sem muita esperança, o São Paulo fez a consulta e colocou jogadores que não estavam sendo utilizados pelo Rogério com possibilidade de empréstimo para a temporada para seduzir o Coxa a liberar o jogador antes do previsto. O Coritiba já tinha indicado que até poderia exercer a opção de compra. O Natan não estava com os direitos federativos estipulados com um preço muito alto, não. Uhum. E outra, o Vasco já tinha feito uma consulta ao São Paulo, porque ele é um jogador jovem, forte, lateral, que não tem uma multa muito cara. Então o São Paulo, digamos, corria o risco de perdê-lo em abril com o Coxa exercendo a compra. Além disso, tinha o buraco da lateral direita, que nós vamos conversar sobre ele. E aí, na consulta ao Coritiba, sem muitas esperanças, o Coritiba analisou Orejuela para ir para o Coritiba. O Coritiba, não quero, não. Aí, quando veio Lisieiro, quero agora. Por quê? Porque o Lisieiro é um jogador já rodado, experiente, hábil, que pode cair muito bem no Coritiba durante o Campeonato Brasileiro, né? Sendo emprestado. Então, o Coritiba topou, não, manda o Natan de ônibus amanhã se você mandar o Lisieiro para cá. E aí foi feita a negociação. Então o Natan volta ao São Paulo e o Lisieiro vai emprestado ao Coritiba até o final do ano, mais ou menos como foi com o Inter, né? A negociação com o Lisieiro.
E aí, superpovoada lateral, como você perguntou, Tironi, ela vai ficar superpovoada a médio prazo, né? Agora, com a volta do Natan, a partir de segunda-feira, tem Natan e Orejuela, né? Igor Vinícius, previsão de volta na próxima sexta-feira aos trabalhos normais. Não é a jogar, aos trabalhos normais com os outros jogadores, sexta que vem. Rafinha, na outra sexta. Até agora o cronograma tá seguindo, né? O Igor Vinícius, o Rafinha é uma semana depois do Igor Vinícius. Certo. Então, quando voltarem Rafinha e Igor Vinícius, mais Natan e Orejuela, você já tem 4. O Moreira é só ligamento cruzado, só no meio do ano. É uma outra coisa. É um jogador que atua em outras posições. Então, não acho que exatamente o Moreira tem que ser colocado nessa discussão. Mas teríamos 4. Mas o Natan é aquele que mais se assemelha ao tipo de jogo que o Rogério está, digamos, nas laterais, certo? Então, é o Wellington e Caio Paulista, Igor Vinícius, Natan ou Orejuela, e o Rafinha vai ficar aquela situação de ser o lateral barra zagueiro, barra construtor, é isso que eu estava pensando enquanto você fala. É isso que eu estava pensando enquanto você fala. Uhum. Aí, bom, super povoado e tal. 2 coisas. Primeiro, um comentário e segundo, uma pergunta. Tá. Primeiro comentário. Para os caras trazerem o Natan, e a gente vai falar de zagueiro já, que o São Paulo disse que não pretende contratar um novo zagueiro, mesmo não tendo Ferrarese, mesmo com o Diego Costa machucado, e agora tem 2, 3 caras. O Arboleda machucado também. Arboleda meio machucado, vamos falar sobre isso. Será que o Rogério não está contando? Aí que tá, é difícil imaginar isso, mas será que o Rogério está contando que o Rafinha pode ser zagueiro? Mas ele só pode ser zagueiro numa linha de 3. Aí não adianta, não supre a necessidade, isso que eu quero dizer. Né? Ele não vai ser um zagueiro numa linha de 2. Embora na linha de 3 ele vinha jogando como zagueiro. Essa é a primeira pergunta. Tá. E a segunda é sobre essa negociação, que eu vi muita gente descer a ripa. É só a diretoria do São Paulo fazer isso. Pega o Natan, entrega o Lisieiro. Cara, o Lisieiro não ia ser aproveitado. Estava muito claro isso. A chance na lateral esquerda acho que não ia rolar. O Rogério não morre muito de amores por ele. Ele tem restrição a muito a torcida do São Paulo, né? Todo mundo é o lixeiro, não sei o quê. Então, cara, eu não achei ruim. E todo mundo falando, né? Por que emprestou o Natan? Por que não traz o Natan? Foi exatamente o que a diretoria fez. Trouxe o cara de volta e deu um cara que boa parte da torcida acha bem mais ou menos, que não vai resolver. Eu não achei ruim. Não sei se eu tô muito inocente nessa. Porque muita gente falou que é um horror. Só a diretoria do São Paulo é capaz de fazer um lixo desses. O que você acha? Eu tô mais com você do que com a cornetagem. Agora apareceram defensores do Lisieiro. Só eu gosto do Lisieiro. Pois é. Só eu Eles gosto. surgiram, eles estavam na caverna. caverna. Arnaldo Ribeiro gosta do Lisieiro. Só ele. Eu também não acho ele A mau torcida jogador. do São Paulo não gosta e os outros Exatamente. analistas não gostam também. Exatamente. E ele Agora é um o cara jogador. Se transformou no Falcão, né? Ele é um jogador que para mim, cresce em jogo grande, mas assim, o Lisieiro eu acho que tem um problema um pouco de foco na carreira. Mas ele é um jogador competitivo, é um jogador hábil, mas ele é um jogador que, para esse tipo de time sendo formado, ele é o que menos combina. Sim. Ele é o jogador mais técnico, mais jogo curto, e o Rogério tá. Não é que o Rogério não gosta do Lisieiro pessoa. O tipo de jogo. Pega o perfil do elenco do São Paulo, só tem cara desse tamanho, cara. Então, assim, ele não é um jogador forte, então, assim, para lateral não fazia sentido, pelo que o Rogério pensa. Sim. E para o meio de campo tem uma concorrência muito grande na volância. Então, antes o Ligeiro tem na cabeça do Rogério o Mendes, o Pablo, o Nestor, o Thales, está na frente do Neves. Ligeiro. O Neves, então, que a gente vai falar. Então, eu acho que a contratação, a troca, em termos financeiros, ninguém está prestando atenção naquela situação. O Natan, ele pode não vingar, mas ele tem potencial. E você trazendo de volta, você fica com os direitos dele e você não precisa mais pensar se o Curitiba quiser exercer em abril. Não, passa a ser seu jogador de novo. Né? E ele tem um valor, daqui a pouco, sei lá, a SAF do Vasco, quando tiver super povoada lateral, meio do ano, tiver uma proposta, você pode vender o Natan ou, sei lá, outro lateral. Eu não achei ruim. Não achei ruim porque
tendo o Rogério como técnico, ou essas pessoas, eu vi muito analista que adora o Rogério criticando a negociação. De novo, gente, a negociação tem o aval do Rogério Ceni. É claro, Então, exatamente. se você gosta do Rogério Ceni, analista, você entende essa negociação. E aí eu entendo por esse lado, pelo perfil do jogador. Muito bem, passamos para a zaga. Ih, meu Lateral Deus do céu. superpovoada, zaga careca, vamos dizer assim, sem ninguém. Vamos lá. É, Vou recapitular aqui. Ferrarese só machucado, fala. um detalhezinho, desculpa. O Natan chega segunda, então ele não joga contra o Santo André. Depois a gente chega no Santo André e fala sobre quem será o lateral direito contra o Santo André. Mas começa a elencar os problemas da zaga que, eu não dormi com isso e tentei não te deixar dormir com isso. Tá bom. Antes eu vou falar sobre uma coisa legal. Diga. Live Clips. Repita, por favor, Arnaldo. Live Clubs. Live Clips. O que é Live Clubs. Clips? É a novidade no OneFootball. O que é o OneFootball? Aplicativo de futebol que tem notícias tempo real, estatística de mais de 200 times do Brasil e do exterior, campeonato alemão ao vivo e de graça, Copa do Nordeste, por exemplo, em pay-per-view, e mais do que isso, agora tem o... Repita, Arnaldo. Live Live Clips. Clubs. O que é Live Clips? Assim que tiver um gol, logo depois você vai poder ver esse gol no Sport, no OneFootball. Entendeu? Esse é o negócio. Então, ou melhores momentos. Saiu um pênalti. Putz, será que foi? Será que não foi? Vai no OneFootball que vai estar ali, ó. Pumba. Isso nos jogos da Recopa, da Sul-Americana e da Copa Libertadores. Lembrando, São Paulo está na Sul-Americana de novo. Sim. Então, tá com alguma dúvida, quer ver o gol de novo, tá no estádio, quer saber o que aconteceu? Live Clips do OneFootball. É isso. Como que eu faço? Baixa o aplicativo do OneFootball aqui, com esse QR Code que está na tela, ou com o link que está aqui na descrição. Novidade, biscoito finíssimo do OneFootball. Manda ver aí, vou até deixar um pouco mais na tela para vocês. E vamos lá, Arnaldo. Zaga sem ninguém. Ferrarese operou, pelo menos operou aqui, sinal que ele vai ficar, né? Vai operar aqui. Vai Decidiu operar operar. aqui. Provavelmente nesse fim de semana mesmo, Tironi. Ou na segunda-feira. Isso é sinal de que ele vai prorrogar o empréstimo, que é uma boa notícia, embora o cara Isso. tá machucado, não joga mais praticamente até o meio do ano, sei lá. Diego Costa voltando de contusão, mas ainda não sabemos quando. Mais ou menos tem a previsão, eu falo sobre isso. E aí as notícias ruins que chegam. Arboleda machucado. É isso? É isso. Vamos lá. São Paulo começou a temporada na zaga. Sabe quando tem aquela lousa do Abel Ferreira? A zagueira. Lousa. Para os cariocas, quadro negro. Isso. Com 6 zagueiros. Vamos lá. E todos ali. Ferrarese, 1. Arboleda, 2. Diego Costa, 3. Alan Franco, contratado, 4. Beraldo, não liberado pela seleção sub-20, vai ser o canhoto, 5. Valse, 6. 6 na lousa. Aí, vou começar pelo sexto, Valse. Emprestado. Tá no Juventude, agora foi emprestado. Por que o São Paulo não faz como fez com o Natan? Pede de volta, vem cá, meu Deus. Porque o Valse, gente, vamos lá, ficou 3 anos sem jogar. Não existe uma certeza que ele possa voltar a jogar em alto nível. Os treinamentos da pré-temporada mostraram que os companheiros tinham até um excesso de cautela para dividir com o cara, porque a carreira do cara está por um fio. E o São Paulo emprestou ao Juventude para que ele jogue, tente. Ele hoje está na reserva do Juventude, já entrou em alguns jogos. Então não vai resgatar o Valse lá. E eu acho que faz sentido também o empréstimo, entendeu, Tironi? Para ver se o menino consegue voltar a jogar. Claro. Voltar a competir. Então, ficaram 5, certo? Certo. Aí, Diego Costa se reapresenta com dores fortíssimas no joelho, na pré-temporada. E aí os caras decidem, depois de 3 meses de atividade, aí tá, o Departamento Médico de São Paulo tem muita responsabilidade sobre tudo isso que a gente está falando, lateral. Aí é aquela barbeiragem, né? O cara volta 3 meses, Diego volta Costa com é barbeiragem. Decidiram operar o Diego Costa agora. Ele já operou, mas ele não jogou desde a final do Del Valle e a volta dele aos treinos com o grupo está prevista para a mesma data do Igor Vinícius, na próxima sexta-feira. Tá. Então, falei do Valse, falei do Diego Costa. Aí sobraram 4.
Ferrarese, Arboleda, Franco, Beraldo. Aí o Ferrarese contra o Palmeiras rompe o ligamento cruzado, está fora da temporada. Né? Então, não, como você falou, vai ser operado agora, empréstimo prorrogado e tal. Restaram 3. O Arboleda, que depois de uma cirurgia delicadíssima, se recupera às pressas para a Copa do Mundo, faz uma temporada, pré-temporada para a seleção equatoriana para jogar a Copa do Mundo, volta em cara a pré-temporada no São Paulo, já com a perspectiva, cara, o cara e com a situação lá da... Não é uma lesão no joelho, é a da tendinite. Tendinite é excesso de... né? Então, o cara, 30 anos, tal, não sei o que lá. Então, a utilização dele teria que ser com uma certa parcimônia. Com essa toda, como sobraram 3, o cara começou, jogou no sintético do Allianz Parque, quase morreu. E o zagueiro, você viu como é que ele tem que jogar no São Paulo? Contra o Corinthians, ele quase morreu, tentando empatar o jogo sozinho. Então, em princípio, ia jogar uma partida, revezar a seguinte, ficar uma semana, jogando uma partida por semana. Só que, depois, contra o Corinthians, jogo contra o Corinthians, as dores aumentaram e o São Paulo decidiu, cara, tá muito arriscado. Então, vamos fazer o tratamento para tendinite, que é aquela coisa de você, que existe hoje da cartilagem, que você faz um tipo de uma infiltração, né? E aí vai regenerando o seu amortecedor. Hoje é muito comum isso, só que você precisa de uma pausa para que isso faça efeito e você volte ao exercício físico, com menos dores. Então, o ideal é você ficar 2 semanas parado. Então, o Arboleda vai ficar 2 semanas parado. Não tem essa, vai voltar no próximo jogo. Não vai voltar no próximo jogo. São Paulo joga domingo, contra o Santo André, quarta, Bragantino, domingo contra o Santos. Eu falei que a volta do Igor e do Diego, que não jogam há muito tempo, está previsto para a próxima sexta, a do Rafinha para outra sexta, a do Arboleda é junto com o Rafinha para outra sexta. Certo. Depois do Santos. Depois do Santos. Você entende isso? Entendo. Então, aí faça as contas. Éramos 6, somos 2. Éramos 6. Né? Eu e você. Sim. Alan Franco aqui, Beraldo aqui. São esses 2. São Paulo tem 2 zagueiros em condição. E aí tem o Belém, é isso? O Belém, que foi assim, o São Paulo jogou com a Copa São Paulo, dupla de zaga, Ítalo e Belém. Um é mais técnico, o outro é mais forte. O Rogério observou os 2, preferiu o Belém. Cara, não é Beraldo e Luizão, que estavam já maduros. Belém parênteses, o Beraldo ficou, como disse o Rogério mesmo, ficou um ano treinando para começar a jogar. Isso aí. Então, E mesmo com tudo isso, o São Paulo não vai contratar ninguém, é isso? Então, exato. Com Alan Franco e Beraldo e Belém na zaga, o São Paulo vai para as próximas 3 partidas. Santo André, Bragantino e Santos. E, na melhor das hipóteses, no outro meio de semana, depois do Santos, Inter de Limeira, o Diego Costa tá no grupo. Arboleda ainda não, você entendeu? Entendi. Então assim, tem que rezar, bate aí na madeira, capoeira, rezar para que nada aconteça a dupla, nem fisicamente, nem com o cartão. Não existe 2 zagueiros, você concorda? Sim, é isso. Agora, não vai contratar ninguém, não é o São Paulo, a posição mais difícil para o São Paulo contratar, para qualquer clube brasileiro contratar hoje, é zagueiro. Tendo um técnico como o Rogério, que gosta de um zagueiro que jogue, é zagueiro. Foi assim o ano passado. O São Paulo não conseguia contratar ninguém para o lugar do Arboleda. O Casares fez um acordo com o Grupo City para vir o Ferrarese, meio a revelia do Rogério. Porque os caras, esse cara sai jogando, tal, caramba. O Ferrarese foi meio convencendo o Rogério na marra, não foi? Uhum. E assim, eles não chegam num consenso para o sobrenome. Eles, por exemplo, os 2, a diretoria e o Rogério, gostam muito do Joaquim, zagueiro do Cuiabá. 24 anos, é ótimo, joga até como ótimo, joga pra cacete. Cara, os caras pedem mais de 7 milhões de dólares para o que a gente falou. Jogador brasileiro é mais caro do que gringo. O Kaique Rocha, um zagueiro que jogou no Inter mal na temporada passada, é jovem, promissor. O Atlético Paranaense trouxe agora. O São Paulo estava observando o Rogério, esse aqui não. Então acabou indo para o Atlético Paranaense porque o Rogério não se empolgou. Então estamos nessa, Tironi. Enquanto
Arboleda e Diego Costa não se recuperarem, o São Paulo tateando o mercado vai ficar com Beraldo e Alan Franco. Duríssimo, E hein? assim, você pega o elenco, é uma desproporção grande, porque o resto das posições estão todas cobertas. Uhum. E a zaga tem essa situação bizarra que a gente está descrevendo. Vem cá, desconhecimento absoluto meu. O Natan não pode jogar de zagueiro. Não tem perfil, nada. Sem Só chance. tem Porque ele é tamanho. forte e tal, né? Falando, né, no zagueiro, o lateral zagueiro linha de 3, que pode ser o Rafinha, tal que você falou, o Orejuela chegou a jogar com o Crespo de terceiro, não foi bem também. Nossa, De mãe do céu. 3 zagueiros, né, do lado Foi direito. horrível. O Natan, a virtude dele não é o posicionamento, é o corredor. Certo. Embora seja alto, ele não joga como zagueiro. Entendi. Né? Não, é porque só Entendeu? para tentar entender a volta dele, apressada e tal, Não, se tem não a é ver com como isso e tal. zagueiro, não vai fazer a zaga. Então não se Então, sabe se o São Paulo vai superpovoado. contratar. Superpovoada É, lateral, despovoada a zaga. zaga. E aí, eu acho que, acho que o erro, o possível erro, é de agora achar que não precisa de zagueiro. Mas o resto foi um azar do cão, né? Eu Arboleda acho que machucado, o Ferrarese esfacelou o joelho. É duro também, né? eu considero, puta, um baita azar a questão do Ferrarese. E Eu do Diego considero, Costa, aí foi uma barbeiragem considero a mesmo. barbeiragem do departamento médico a questão do Diego Costa. E o Arboleda tinha um pouco de falta de planejamento, porque era evidente que ele não poderia jogar em sequência nesse início. Mas é aí que Mas, tá. mas Esse isso não aí, precisa de zagueiro é asterisco, né? O São Paulo ainda não conseguiu, sim, né? É achar o óbvio zagueiro. que precisa, Mas no caso né? do Arboleda também é aquela coisa, né? Então o cara não vai ser poupado contra o Palmeiras porque o causa do joelho. Não, cara, Ele teria imagina, que as jogar contra pessoas iam Palmeiras matar e o Rogério Ceni, a diretoria, a torcida. Meu, contra cara, tinha que Corinthians e jogar. Palmeiras ele Contra o teria Corinthians. que Pois é, jogar, né? E pois é. jogou. Né? Muito bem. Agora, outra coisa que está falando em descabelar, que está descabelando a torcida São Paulina, é essa história. Não, o Gabriel Neves vai ser negociado. Agora vai ser negociado, porque não está sendo aproveitado, porque blá blá blá. Ele foi relacionado para o jogo contra o Santo André, né? Foi. Ou imaginamos que será. É. Vai ser negociado? Não, né? Não, não vai. A informação do Jorge Nicola é que o São Paulo está disposto a ouvir proposta pelo Gabriel Neves. Ele postou até há pouco, antes de a gente começar o vídeo, que ninguém vai afirmar, mas a verdade é que o Gabriel Neves pediu para ser negociado pela falta de oportunidade, o São Paulo não vai se opor. Na verdade, assim, de fato, é o jogador menos aproveitado do elenco até agora, pela questão dos estrangeiros. Já está mudando a questão dos estrangeiros. Tem uma questão aí para o brasileiro que vai provavelmente Mudar, aumentar o né? limite. Sim, porque tem A muita gente ideia, interessada. a ideia seria o que está na mesa que deve ser aprovado são 5 jogando e 7 relacionados, ou seja, você pode relacionar 7 e utilizar 5 no campo, né? Essa e aí, a partir do momento de lesão de Ferrarese, questão talvez o Orejuela saindo de cena aos poucos, Arboleda machucado, Caleri sendo poupado, o Neves vai começar vai começar a ser relacionado toda a partida e talvez ganhe suas oportunidades. Então, assim, o São Paulo não pretende negociar o Gabriel Neves. Isso não é. Por quê? Porque acabou de contratá-lo, porque abriu mão do Lisieiro, 2, que seria um outro jogador de meio de campo. E Sim. porque ainda está observando a evolução do Luan. Então, assim, o São Paulo, como volantes, tem Mendes, Luan e Neves. Cada um tem um estilo. Nestor e Thales é um pouco mais à frente. Então, o São Paulo não pretende negociar o Gabriel Neves, certo? São 5 jogos na temporada, tô enganado? Isso, Ituano, Ferroviária, Palmeiras, Portuguesa, Corinthians. É isso? isso. Cara, fevereiro, estamos no dia 4 de fevereiro. É. Será que na cabeça do jogador ele já decretou que ele não será aproveitado nunca mais e, portanto, ele precisa ser negociado? Não é muito cedo, sinceramente, É, cara. eu acho que E sim. assim, sempre aquela coisa que eu pondero. O Gabriel Neves é melhor do que o Mendes? Não é. Ele é Não. melhor do que o Pablo Maia? Eu não acho. Ele é melhor do que o Luan? O Luan em forma? Também não acho. Cara, vai disputar posição. Ele não é o Falcão, o Pedro Rocha. Não é. Né? Sim. Pro cara falar, não, se eu quero jogar, calma, gente. Não... Então, claro, você tem razão, mas por que isso
muda o nome toda hora, aparece. Porque, na minha visão, falta uma comunicação clara que a gente está tendo. Essa conversa aqui, olha, Neves, esse primeiro momento, com 8 estrangeiros, com muito volante e tal, agora, saiu o Lisieiro, não sei o que lá, você vai para relação, aos poucos você vai tendo a sua oportunidade. Eu acho que nada melhor do que a comunicação, entendeu? Porque você pressupor que qualquer jogador vai entender os seus movimentos, as suas opções, sem conversar, também um pouco, talvez, superestimar a capacidade de compreensão de um atleta de futebol, entendeu? Acho que não faz parte, mas eu concordo com você. Então, eu acho que o Galopo tem muito mais motivo para reclamar de falta de chance, de não sei o que e tal, do que o Neves. Sim, sem dúvida. E ele, até onde a gente sabe, não. Além de tudo, né, Tironi? Falando da posição do Neves, o Pablo Maia foi o jogador jovem do São Paulo mais valorizado na temporada passada. A expectativa do São Paulo é que surja alguma proposta no meio da temporada. Também tem isso. E o Neves, então, o São Paulo não quer abrir mão do Gabriel Neves. E ele provavelmente vai ter as suas chances. Bom, já falamos aí dos estrangeiros também, sobre essa situação. E agora a questão, para a gente encerrar este vídeo e dizer mais uma vez, repita comigo a palavra, Arnaldo. Fala Live Clips. Não, mas sem esse você tem que ter um sotaque. Live Clips. Live Clips. O Baldinho que é a novidade do OneFootball. O que é Live Clips? Você vai ver os gols e jogadas legais do jogo, melhores momentos, assim que eles acontecerem. Não é ao vivo, mas é quase. Tá no estádio. Será que foi pênalti? Vai pro VAR, não sei o quê. Como é que aconteceu? Live Clips no OneFootball. Então, portanto, baixe o aplicativo do OneFootball. É de graça. Ainda você tem Campeonato Alemão ao vivo de graça, Copa do Nordeste em pay-per-view, Recopa e Live Clips na Recopa, na Sul-Americana e na Libertadores. São Paulo está na Sul-Americana, não se esqueça disso. Então, baixa aí o OneFootball e curta o Live Clips. Orejuela, Arnaldo. Todo mundo fala, não joga mais pelo São Paulo, não vai passar mais em frente o CT e tal. Vai jogar, é isso? Deve jogar contra o Santo André. O Rogério chegou a testar Pablo Maia como lateral durante a semana, não gostou muito. Thales, enquanto o Natan não chega. Talvez se o Natan já tivesse treinado a tempo, 2, 3 treinos, jogasse o Natan, mas em princípio, contra o Santo André, começa o Orejuela. Rapaz. E deve ser meio aquela base do time que vinha jogando antes do Corinthians, né? Porque aí o meio-campo teria Mendes, Nestor e Luciano, né? Mais ofensivo, e não Mendes, Pablo e Nestor. O Pablo iria para o banco em tese. E aí a outra novidade, além do Orejuela mantido na lateral, seria o Erisson no lugar do Caleri. Certo. Poupado. Aí, rapidamente, Caleri odeia ser poupado. Uhum. Caleri não fez gol ainda no campeonato. O cara chega. Bom, então, assim, aquela coisa. Então, o Caleri, pela questão do gramado sintético, pelo incômodo no tornozelo e tal, o Caleri não deve ser relacionado. E aí, né, Tironi? Tá sobrando gringo. Todos os gringos vão. Os em condição clínica. Então, iria Orejuela, Alan Franco, Mendes, Neves e Galopo. Certo? Perfeito. Seriam os gringos relacionados e o Erisson fazendo sua estreia contra o Santo André. Muito bem. Extenso o vídeo, tá vendo? Pô, extenso. Porque vídeo extenso, mas tinha notícia, tinha informações. Eu vou só mostrar um negócio aqui para vocês. Vocês fiquem atentos, tá? Garoto. Aqui. Aí. Tá lançada a nossa nova cerveja. Beba com moderação. Fique atento no canal, que boa, tem novidades, viu? Ali e te mostrando tudo sobre elas. É boa. isso então, Arnaldo? Tiras. Logo amanhã depois de Santo André e São Paulo tem live 18 horas aqui quentinha. Eu vou encerrar com a nossa vinheta e informar que, se o São Paulo vencer amanhã, tem uma nova vinheta para vocês. Então preparem-se. Por enquanto você fica com a vinheta tradicional. Tchau. Espera.